Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Nívia, eu vivo na Espanha, né? Moro na Espanha, resido na Espanha já se fazem 8 anos, completaram 8 anos agora em fevereiro, dia 14 de fevereiro de 2025. A princípio eu vim como todos, né? Como muitos brasileiros vêm, eu vim para Portugal, morei 1 ano em Portugal e depois chegamos até a Espanha, né, onde a gente está vivendo até o dia de hoje, né. Eu decidi gravar esse vídeo, já vou ser bem sincera, não sou uma profissional, não tenho uma câmera para gravar, tô gravando para vocês de um celular, né, um celular simples. Somos pessoas simples, somos uma família muito simples, somos humilde. Nós no Brasil, a nossa trajetória foi bem difícil, a nossa história de vida no Brasil, minha, do meu esposo, né, das minhas filhas, não foi fácil. Nós no Brasil tentamos, nos mudamos muito também, né? Eu sou da zona leste do Brasil, né? Meu esposo também. Nós moramos na zona sul com os meus irmãos, meus queridos irmãos, né? Vocês estão aí, vão ver meu vídeo, vão saber, né? Nós moramos com eles também, que moram na zona sul. Nós moramos também em Sorocaba, que todo mundo fala, né, que é uma cidade maravilhosa e é verdade. Sorocaba é lindo, olha eu fazendo já um comercial, mas é a realidade. Sorocaba é uma cidade próspera, uma cidade maravilhosa, com um povo lindo. Tenho muitos amigos, ali eu tive meu salão de cabeleireiro, ali meu esposo teve uma marcenaria, meu esposo ele é carpinteiro, né? Bom, também morei em Itanhaém, onde é praia, né? Morei ali também, onde a gente tinha uma casa, onde nós vendemos. Depois moramos em Santa Catarina, em Palhoça e também em Santo Amaro da Imperatriz, onde compramos um terreno, fizemos uma casa de madeira preciosa, simples, né? Mas era a nossa casa. Foi dali que tudo começou, né? O sonho de vir para Portugal. Fomos num almoço, churrasco com amigos e comentaram pra gente de Portugal e nossos olhos se encheu, né? Porque a gente, como ser humano, a gente sempre busca o melhor para os nossos filhos, o melhor para a nossa vida, né? A gente sempre pensa, pelo menos eu sempre vejo a probabilidade, né, de dar certo, né? Então eu sempre vejo assim o lado bom das coisas, né? Isso é bom, mas isso também é muito perigoso, né? Mas enfim, eu queria ter uma nova história. Aqui eu poderia ser quem eu sou, né? E muitas vezes ali no Brasil, bom, enfim, eu queria escrever uma nova história, né? Eu passei muitas situações difíceis no Brasil como ser humano, né? Era interno, meu problema era interno, era dentro de mim. E eu senti que era momento, né? De sair, de tentar dar uma vida digna para minhas filhas, aonde era um país de primeiro mundo, onde todos amigos, né, pessoas, vídeos também. Eu assisti muitos vídeos no YouTube. Bom, enfim, então eu decidi, né, tentar uma vida fora, na Europa. Bom, eu vou falar para vocês a sinceridade, com sinceridade, né? Eu vou ser quem eu sou. Antes de gravar esse vídeo, eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou falar para as pessoas, né? O que eu vou transmitir para elas, né? E eu vou ser quem eu sou. Eu vou transmitir aquilo que eu sou, né? Porque eu não tô preocupada com máscaras, eu não tô preocupada com o que as pessoas vão achar. Eu já passei dessa fase, né? De se preocupar com o que as outras pessoas iam pensar de mim, né? Eu sou quem eu sou,
né? A vida que eu tenho aqui com o meu esposo é uma vida de uma pessoa simples aí no Brasil, que tem sonhos de sair, né? E vir viver fora e dar uma vida melhor para a sua família, para os seus filhos, né? Então, eu não sou nenhuma empresária de sucesso. Por isso esse vídeo ele é direcionado a pessoas que pensam em imigrar, mas que queiram saber os riscos e a verdade do que te espera fora. Porque quando eu saí do Brasil e eu assisti vídeos de Portugal, e olha que eu assisti vídeos de pessoas sérias, de pessoas boas, né? A maioria dos vídeos não falava a realidade do que estava do porvir, né? Mas eu entendo também. Eu entendo que as pessoas elas contam das experiências delas e das situações delas, né? E eu, como ser humano, eu também tenho as minhas experiências e as minhas e a minha vida, né? O que eu passei, né? Como diz, cada cabeça a sua sentença. Então, a gente não pode generalizar. Uma pessoa, às vezes, desculpa, uma pessoa vem pra cá com um documento. Ela tem um parente europeu e ela tira a cidadania. Outra pessoa que tem condições de vida no Brasil, ela vem com um visto, né? Vem com um visto para empreender, né? Para montar uma empresa, para comprar um imóvel. Enfim, vem com condições financeiras. Outra pessoa, ela só é um empregado, ela só é um CLT aí no Brasil. E ela tem, às vezes, um terreninho, uma casa, um apartamentinho. Ou ela tem uma rescisão para receber, né? Ela tem uma motinho para vender. E ela vai chegar aqui com um pouco de dinheiro. E vai chegar aqui, muitas vezes, sem um documento. Muitas vezes a pessoa vem aqui e entra como turista, né? E espera passar o tempo de turista. E luta para sobreviver aqui, para depois conseguir um documento. Então, a realidade de cada um é de cada um. Por isso que a gente não pode fazer um vídeo, né, e mostrar, eu não sou contra, por favor, não me interprete mal, pelo amor de Deus, não é esse o intuito do vídeo, jamais. Né? Eu não sou contra a pessoa fazer vídeo de supermercado, mostrar valores, isso é muito legal. Né? Eu também posso mostrar para vocês, né? Valores de supermercado, enfim, valores da farmácia, valores dos produtos de limpeza, né? Encher os olhos de vocês com as perfumarias, com os lugares maravilhosos, porque a Espanha ela é preciosa, ela é linda, né? Eu vou falar da Espanha, mais da Espanha, porque é onde eu tô há 7 anos, né? Em Portugal eu vivi 1 ano, menos de 1 ano, 11 meses, né? Que também é muito bonito. Mas assim, tudo que nós temos aqui na Espanha, em termos de beleza, não tem nada que nós não temos aí no Brasil também. O Brasil também é muito bonito, é que nós como brasileiros muitas vezes não temos oportunidade de sair, de viajar e de conhecer, né? As praias preciosas que a gente tem, os monumentos, as igrejas. Tem muitas igrejas no interior de São Paulo, muitas cidades do interior de São Paulo que são tão lindas quanto aqui, né? Inclusive tem canais muito bons que eu sigo, por exemplo, de um brasileiro que é casado com uma portuguesa, uma jovem portuguesa, um canal muito bom. Agora me fugiu o nome, né, na memória, mas eu vou me lembrar e eu ponho aqui para vocês. Eles contando, né, de como é bonito o nosso Brasil, contando as coisas boas, né, e tal. Então, enfim, que o problema que eu vejo do Brasil não é o Brasil, né? As condições financeiras nossas, né? É a nossa condição financeira, né, no Brasil, que torna a nossa realidade muito amarga, né? Mas enfim, vamos falar da Espanha, né? Então, eu não me sinto confortável quando eu assisto um vídeo assim,
Eu me sinto, na verdade, um pouco incomodada quando eu vejo um vídeo e eu vejo as pessoas falando, né? Tudo tão bom, tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso. E, né, talvez seja essa a realidade da vida da pessoa também, eu não critico. Mas eu não vejo, né, vídeos da pessoa falando como que é trabalho, como que matricular os filhos na escola, como que é os gastos que você tem, como que tá sendo a crise imobiliária da Espanha, como que é para você empreender na Espanha, como que é para você trabalhar como autônomo, quando você quer abrir alguma coisa aqui. Como eu disse, eu era cabeleireira no Brasil e aqui eu trabalho com limpeza. Eu já trabalhei em restaurantes em Portugal, eu trabalhei num assador em Portugal, onde eu limpava frango. Eu também trabalhei como cabeleireira em Portugal. Foi muito difícil, foi uma fase muito difícil. Eu tive uma crise de identidade, eu tive um começo de depressão. Foi muito difícil para mim em Portugal, porque, olha, mais uma vez, o intuito não é falar mal do país, né? Eu passei situações muito constrangedoras e muito difíceis lá. Minha filha apanhou na escola por ser brasileira. Em Portugal também eu tive trabalhos onde eu fui muito humilhada, pessoas não compravam um frango comigo quando viam meu sotaque, né? Então, eu sei que vai ter pessoas aqui que vai assistir o vídeo e vai falar que o problema é o brasileiro, né? Eu concordo, muitas vezes sim, muitas vezes não vamos dizer que são todos, né? Mas eu entendo que tem brasileiros que querem implantar a sua cultura, que querem usar o seu jeitinho brasileiro, né? E fazer as coisas erradas, sem decência, desonestas, né? Nos países alheios. Mas venhamos e convenhamos que tem muita gente boa também que sai do Brasil, e eu digo que na sua maior parte são pessoas boas que saem do Brasil, que, como eu te disse, né, como eu digo para vocês, são pessoas que vendem aquilo que tinham e que deixam tudo para trás, as suas histórias, e vem com as suas malas apenas e a sua história dentro de uma mala, porque chega aqui, você não é mais a cabeleireira, você não é mais a pessoa que fazia faxina no Brasil, a pessoa que trabalhava num café, seja do que for, né? Você já não é mais aquela pessoa, que você é o brasiliano. Em Portugal você é o brazuca, né? Então você já perdeu a sua identidade quando você entra em outro país, né? Mas enfim, você tem que estar preparado, né? Psicologicamente, você tem que estar preparado de todas as formas. E quando você chega aqui, que você vem com aquela sede de trabalhar, você só quer trabalhar, você só quer vencer, você só quer dar uma escola digna pro teu filho, né? Você só quer tentar mandar um dinheirinho pro Brasil. Muitas vezes tem pessoas que vêm para cá para comprar um terreno, para construir uma casa, para tentar fazer a vida no Brasil. Então, nem todo mundo que vem para cá é mal, né? Ou age mal. E sim, você é destratado, sim. Muitas vezes você é destratado, sem você ter feito nada. Simplesmente pelo fato de você ser brasileiro. Isso aconteceu comigo e tem relatos, tem vídeos de muitas pessoas que são maltratadas, né? Em Portugal. E excepcionalmente em Portugal. Mas enfim, por ali eu passei, mas eu também fiz amigos, eu tenho amigos portugueses maravilhosos. Eu tive uma patroa maravilhosa, honesta, que me pagou muito, me pagou certinho, com dignidade, né? Tenho amigos que falo até hoje no Facebook, meu esposo também tem amigos. Aluguei casa com portugueses, com pessoas boas. Também aluguei apartamento com pessoas que foram más, que não devolveram a minha fiança, mesmo eu sendo honesta. Então, gente, passa de tudo, passa de tudo, passa de tudo. Cada um, é como eu disse, cada um tem uma experiência de vida para contar,
né? Cada um tem uma experiência de vida para contar. Mas enfim, trabalhei num salão também. Eu tô contando um pouquinho de Portugal, vou dar uma pincelada. Eu trabalhei também em Portugal em salão, onde eu escutei de uma cabeleireira com 15 dias que eu tinha trabalhado lá. Ela me disse que eu não servia nem para ser aprendiz, nem para ser aprendiz. Isso é porque eu tive salão durante 8 anos no Brasil, né? Eu trabalhei muitos anos em Itanhaém. Se tiver alguém aqui que foi minha cliente lá em Itanhaém, comenta aqui no vídeo. Eu amava a minha profissão, tá? Em Itanhaém eu trabalhei muito. Eu fui embora para Sorocaba, eu montei meu salão lá também, tinha clientes, mas não tanto como Itanhaém, que foi onde eu tive um fluxo muito grande de clientela, né? Amigos, clientes, amigas, uma cliente, um casal que foram meus padrinhos de casamento, Paloma e Alê, um beijo no coração de vocês. Então eu amava minhas clientes no Brasil, a Daisy, enfim, era tantas que eu já me esqueci o nome porque eram muitas. Eu tive muitas clientes em Itanhaém e eu amava a minha profissão. E eu tenho meus defeitos, eu sou um ser humano, eu não sou perfeita. Mas eu sempre tentei trabalhar com muita honestidade, com muita dedicação. Eu amava o que eu fazia, né? E quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei cheia de sonhos. E infelizmente eu não servi nem para ser aprendiz da cabeleireira lá. Então eu saí do salão, né? Porque me pagavam apenas 15 euros para trabalhar o dia todo, né? Não importa o que eu fazia. Então eu saí e resolvi ir para restaurante e trabalhar com tudo, qualquer tipo de serviço que fosse digno, eu só queria trabalhar. Mas enfim, o salário era baixo, o aluguel era caro e com um ano, menos de um ano, o dinheiro da casa, do carro, das ferramentas do meu esposo, da carpinteria, se foi todinho, né, em Portugal, com a nossa vida lá, né? Isso porque nós somos econômicos, não somos ostentadores, não chegamos assim como a gente vê, né? Nada contra, cada um tem a sua realidade, mas as pessoas vão, compram roupa na Zara, não. A gente comprava roupa na Primark, né? Roupa simples, e porque precisamos mesmo, né? Porque era muito frio, porque o que a gente levou não dava para usar, né? Porque fazia muito frio. Mas assim, não, a gente nunca foi pessoas de ostentar, né? A gente sempre fez aquilo que estava ao nosso alcance, que a gente podia fazer, sempre visando guardar um dinheirinho, ter uma reserva, né? Conseguir de repente comprar um terreninho, uma casa, um apartamento, o que fosse. A gente veio com vontade mesmo de se estabilizar, né? Mas enfim, não foi possível. E meu esposo teve uma oportunidade de ouro na Espanha, né? Uma oportunidade de uma empresa portuguesa. Lembrando que uma coisa importante que eu não falei para vocês, nós quando viemos para Portugal e saímos do Brasil, nós saímos com uma quantia que dava mais ou menos na época, eu acho que era 7.000 euros, 8.000 euros, eu não me lembro. Acho que uns 6.000, 7.000 euros, mais ou menos, nós saímos. Né? Nós já viemos com meu esposo, né, que é carpinteiro, já veio com um trabalho, tá, gente? Ele veio com um trabalho já para uma carpinteria, onde o dono da carpinteria falou com ele e falou que os primeiros documentos ele dava para o meu esposo trabalhar, que um número de seguridade social, que é isso que era necessário, né? Um número de seguridade social e o NIF, né? Um número de NIF, que é como se fosse um RG aí no Brasil, né? E o número de seguridade social é o INSS, né? Pra gente cotizar, que é os descontos. Então, por isso a gente veio, tá? A gente não foi irresponsável de pegar a nossa filha. Na época a gente só tinha a nossa filha, a mais velha ficou no Brasil, né? Que é a filha do meu primeiro casamento.
Ela ficou no Brasil, ela morava com o pai e na época era só eu, a pequena de 6 anos e meu esposo. Então nós já viemos com um apartamento alugado porque nós tínhamos um casal que nós conhecemos no Brasil, que eram nossos colegas, e eles vieram na frente, era um casal jovem que já tinham morado em Portugal, então eles alugaram o apartamento e a gente mandou o dinheiro para eles para ajudar no calção, a metade do valor do apartamento pra gente, quando chegar, a gente ter onde morar, né? Mas isso é uma outra história, né? Que quando a gente chegou, com o passar do tempo, a gente teve muitos problemas, né? Então, enfim, com este casal, mas cada um segue seu rumo, a sua vida. Eu agradeço a eles também que vieram na frente e a gente teve um aparato quando a gente chegou, mas é vida que segue, né, gente? A gente é uma família. Quando você chega, o melhor que você tem a fazer é você ter uma condição de você ter seu cantinho, né? Mesmo que seja pequenininho, mas você tenha seu cantinho, porque morar com os outros é complicado, né? Mas enfim, então meu esposo veio com esse trabalho e depois, por essa empresa que ele trabalhou, essa empresa prestava serviços por uma empresa de Barcelona, na Catalunha, para o metro, que eles chamam, que é o metrô, né, aqui. Então meu esposo teve essa oportunidade de ganhar um pouco mais, porque em Portugal era caro, os aluguéis já estavam caros, né, e o salário estava muito baixo. Então meu esposo teve a oportunidade de ganhar um pouquinho mais, ele veio na frente. Ele dormia numa casa que era cedida pela empresa e depois ele conseguiu alugar um apartamento pra gente e trazer a gente, eu e a minha filha pequena, que ela tinha na época os 6 aninhos. A gente veio pra viver em Espanha. E a primeira cidade que nós viemos, eu vou mostrar pra vocês depois as fotos, se chama Tarragona, na Catalunha. Preciosa. Uma cidade linda, linda, linda. Mas nós não sabíamos que depois de 6 meses começaria o nosso pesadelo. Sim, o nosso pesadelo. Por quê? Porque o documento que eu tinha, o NIF, só me servia para Portugal. O documentinho que a minha filha tinha, a de 6 anos, também só servia para Portugal. E nós já estávamos em solo espanhol. Então aqui a gente só tinha um passaporte brasileiro. A gente, depois de 3 meses, a gente fica ilegal no país, né? E a gente já tinha passado esse período fazia muito tempo, porque a gente morou quase 1 ano em Portugal. E só o meu esposo que tinha um trabalho, um contrato de trabalho que permitia ele trabalhar na Espanha, né? Portanto, se ele perdesse esse trabalho, ele também ficaria ilegal. E foi exatamente o que aconteceu. Quando terminou a obra do metro, o meu esposo foi mandado embora e ali começou o nosso pesadelo. Sem documentos, ou voltaríamos para Portugal ou ficaríamos na Espanha. Com tudo que a gente tinha passado em Portugal, de bom e também de ruim, a gente colocou numa balança e a gente viu que é a Espanha, né? Foi mais acolhedora humanamente falando, né? Acho que vocês entenderam. E as oportunidades para se cobrar um pouquinho mais era maior. E a minha filha já estava inserida na escola. E estava amando os seus amiguinhos. Foi muito bem acolhida pela escola espanhola, foi muito bem acolhida, né? Embora, uma coisa importante, quando você não tem documentação, pelo menos pra gente, eu não sei se alguma coisa mudou, mas pelo menos pra gente, você não tem direitos a becas. O que é beca? Vou explicar pra vocês, tá? É uma ajuda, né? Para livros, é uma ajuda para o lanche, para a comida, para o comedor que teu filho vai ficar, né? Então você não tem essa ajuda, eu não consegui essa ajuda, fazendo com que atrapalhe muito, muito, muito mesmo a vida
da mulher na Espanha, principalmente de nós, mulheres. Por quê? Porque o homem, ele sai para trabalhar, mesmo se ele não tem documento, ele busca um trabalho aqui, um trabalho ali, na obra. O que não é fácil também, viu, gente? Pelo menos há anos atrás era um pouquinho melhor. Agora, com a imigração em massa, eu não sei como está sendo, tá? Porque hoje a gente é documentado, mas eu vejo muita gente desistindo, passando dificuldades aqui. Por quê? Porque você tem que contar que você tem um aluguel no final do mês, você tem água, você tem luz, você tem gás, você tem comida, você tem gastos. Então, se você é só, maravilha. Se você se extrapolar, é você só, né? Se você tem uma família, então a coisa muda completamente. Então, para mim ficou muito difícil, porque além de eu não poder trabalhar por não ter documento, né? Ainda tinha a questão, porque é muito difícil você conseguir serviço sem documento, porque tem uma multa aqui que os empresários eles pagam, né? Tem muito emprego em restaurante, eles precisam muito, né? Também é muito explorado, já digo que não é fácil, é uma área muito difícil, explorada, mas tem emprego. Mas você não consegue, infelizmente, né? Falta a mão de obra aqui é dos imigrantes, né? De muitos imigrantes, mas muitos ficam impedidos de trabalhar. Colombianos, venezuelanos, nós brasileiros ficamos impedidos de trabalhar pela falta do documento. O empregador ele precisa, mas ele não pode, porque se ele contrata e descobrem uma multa, se eu não me engano, de 30 mil euros, e a pessoa não quer levar uma multa, né, gente? A vida é difícil aqui também. Então, os trabalhos que surgem muitas vezes é limpeza, né? Cuidar de idosos, mas aí você tem que estar inserido nos grupos de brasileiros, você tem que ter conhecimento, sempre tem que ter uma boa para te ajudar, porque não é fácil. E ainda assim, é muito difícil, né? E com isso, você tem que entender que muitas vezes você não pode subsistir, você não consegue. A comida ela é barata, né? Entre aspas, aumentou muito, mas ela ainda é acessível. Mas o aluguel, gente, o aluguel é caro. Ninguém vai alugar. Se você chega aqui sem documento, para você alugar um apartamento hoje, não é mais como antes. Há 8 anos atrás era um pouco mais fácil. As pessoas alugavam, sim, com o passaporte. Hoje a exigência está muito grande, está muito maior, por conta da imigração em massa, por conta de acordos que a Espanha tem com um país árabe. Né? Eu não posso estar falando tudo, porque o YouTube pode me dar problemas, né, com o vídeo, mas por conta de alguns acordos, então muita gente vem para cá e chega aqui. Não sei se vocês já ouviram falar dos ocupas. Então a crise imobiliária está muito grande, tá muito caro, né? O valor dos apartamentos, que a gente chama de piso aqui, eles excedem. Por exemplo, um salário mínimo aqui é 1.200 na Espanha. Você paga 700, 800 de aluguel para você morar num lugarzinho mais com um acesso, né, mais acessível, um lugar melhor, onde você vai ter autobus, você vai ter bus, você vai ter trem, metrô, né, para você se locomover, para você não ter que muitas vezes comprar um carro, porque se você chega aqui e você não tem documento, você compra um carro, mas você não consegue dirigir, você não pode, porque o seu carnê também de direção, ele é válido por 6 meses, né, por 3 meses, e me parece que até 6 meses não. Eu não quero falar aqui coisas que eu não tenho certeza, tá, gente? Então, quero trazer para vocês tudo certinho, mas é só uma pincelada, mais ou menos. Não vamos fugir muito do assunto, depois eu faço um vídeo a respeito de imóveis. Mas, enfim, a gente estava em Portugal. Viemos embora para Tarragona e a minha vida ficou bem difícil, porque a minha filha foi para a escola. Eu não tinha ajudas, não tinha como, né, colocar ela no comedor escolar. Então, ela ia para a escola, eu tinha que buscar ela na escola, trazer ela para casa, dar comida, levar ela de volta para a escola. Então, eu tinha só 3 horas pela manhã para poder trabalhar, depois pela tarde eu não tinha quem ficasse com ela. Então, são coisas assim. Por isso que eu quero fazer um vídeo direcionado para pessoas que têm filhos, para pessoas que são famílias.
que querem imigrar para cá. Eu quero ser sincera, eu quero usar de sinceridade, eu quero falar toda a minha experiência, tudo o que eu já passei. E olha, gente, eu tenho uma bagagem muito grande para falar para vocês. Eu já comprei casa, eu já devolvi casa aqui na Espanha, tá? Eu já me mudei 15 vezes da Espanha. 15 vezes aqui dentro da Espanha, eu já me mudei 15 vezes. Então eu já passei por Castilla y León, Zamora, Valladolid, Palência. Eu já passei pela Comunidade Valenciana, por Almassora, por Almenara. Eu já fui enganada, já aluguei uma finca toda feliz e fui morar achando que eu ia ter galinha, pato, enfim, que eu ia ter pés de frutas e uma horta preciosa. E eu fui enganada, né? Porque depois não tinha água e nem luz. É uma longa história, não tinha água e nem luz. Então, eu posso dizer para vocês que eu já passei com a minha família muitas coisas. Nós já tivemos carrinho velho. Aqui, hoje nós temos um carro financiado, um carrinho melhor financiado, né? Nós já trabalhamos, eu, por exemplo, eu não abri nada aqui, nem de autônoma, porque eu vou contar para vocês depois como que é você empreender, como que é você ser autônomo aqui. Você vai ver muitos espanhóis indo embora da Espanha por conta dos altos custos de impostos, né? Pela dificuldade que eles te espremem, sabe? Então, eu vou contar para vocês e eu vou falar e eu vou colocar a realidade para vocês na prática mesmo, né? Eu vou colocar vídeos, inclusive, de espanhóis que tem gestoria, né? Que é como se fosse uma contabilidade, e que vai orientar vocês para vocês não ficarem enganados, para vocês saberem realmente, né, como funciona, né. Meu esposo, ele, como eu disse, ele é carpinteiro, né, ele é marceneiro. Então, hoje, com documentação, né, já fazem, graças a Deus, nós ficamos 2 anos sem documentos, depois nós conseguimos os documentos, nós se legalizamos. Teve o nascimento da nossa filha também, a Valentina, que tem 5 anos. Então, a documentação nos permitiu. Meu esposo, ele, muito feliz, achou que ele ia abrir como autônomo, ia trabalhar como autônomo e que ia ser bom, né? Então, meu esposo, ele tem experiência, ele trabalhou 3 anos como autônomo aqui na Espanha, com essa área de carpinteria, né? Então depois eu vou falar nos próximos vídeos como que foi tudo, né? Não vou esconder nada de vocês, vou ser realista, que é para vocês terem base, para que vocês não caiam como eu, né? Por exemplo, como que eu posso dizer? A gente enche os olhos, a gente se ilude, não é? A gente cria expectativas e aí a gente vem e depois a gente se frustra. E para que vocês não passem o que eu passei, porque eu buscava vídeos de Portugal e eu só via vídeos falando da Primark, do shopping, do Mercado Continente, do Pingo Doce. Nada contra, gente, nada contra, não é isso. É bom mesmo, porque o brasileiro, ele é sofrido e ele quer ter um mercado barato, ele quer conseguir alimentar, né? Se alimentar bem, ele quer conseguir comprar uma roupa, quer conseguir comprar um celular. E tem que fazer comparação com os valores, claro, porque a gente sabe, né? Como que é a vida difícil, né? Nós somos guerreiros no Brasil, né? Nós sabemos. Então merecemos, sim, todos merecem. Mas, gente, a vida aqui não é só comprar. Quando você chega aqui, você precisa alugar um lugar para viver. Você precisa de um trabalho para você subsistir. Você não compra uma roupa. Você não compra um sapato bom se você não tem um trabalho. Você não come se você não tem um trabalho. Né? Se você não tem um trabalho, você não paga o seu aluguel, você não paga a sua água, a sua luz. Você não compra os livros do seu filho, que não vai ser de graça, são caros, dependendo de onde você morar.
né? Até o lanchinho do seu filho se torna difícil para você mandar se você não tem um trabalho. E se o teu trabalho é, como chamam aqui, um trabalho em negro, se o seu trabalho você ganha pouquinho, você tem que juntar para chegar no final do mês e você pagar o seu aluguel. Gente, eu convivi com brasileiros aqui que pediam ajuda para os pais no Brasil. E os pais, a família que ganha 6 vezes, porque o valor é 6 vezes menos, né? Quando chega aqui, era quem ajudava, né? Então, a gente tem que abrir os olhos. E os meus vídeos vai ser a realidade, a real. Eu vou jogar real com vocês, eu vou jogar de sinceridade. Só que essa é a minha sinceridade, a minha experiência. Então, eu sei que vai ter gente criticando e falando, ai, mas o vídeo, o canal fulano de tal fala que é assim, fala que é... Mas, gente, é aquilo que eu falei. E mais uma vez, eu vou ser honesta com vocês. A realidade de uns não é a realidade do outro. Então, presta atenção. A pessoa, quando ela vem pra cá, ela tem um familiar que é europeu e ela veio com cidadania, a vida dela é outra, ela veio com cidadania. A pessoa que veio para cá e pegou um visto de empreendedor ou comprou um imóvel, também a vida dela é outra, a situação dela vai ser outra. A pessoa que vem para cá para tentar a vida, que entra como turista e chega aqui e ela vai tentar se legalizar, a vida dela é completamente diferente. E olha que eu tenho uma amiga aqui que ela veio com documento, porque o avô era espanhol. E ela passa as mesmas dificuldades que eu passo. Não por causa de trabalho, mas porque ela tem um neném que vive doente, porque aqui também as crianças adoecem. As escolas não ficam com a criança doente, não dão remédio, não é como no Brasil, então é você que tem que ficar com o teu filho ou pagar para alguém ficar com o teu filho. Você não tem uma rede de apoio, né? Você não tem família, você não tem amigos, você não tem ninguém aqui. Então, logo, um só trabalha, só o marido. E quando só o marido trabalha, a metade, mais da metade do salário já fica comprometida com o aluguel. Então, você vai trabalhar para você viver mal, como você vive aí no Brasil, né? Bom, mas eu vou falar também os pontos bons, os pontos ruins e os pontos maus. Os pontos bons, a Espanha, que a Espanha tem. Tem segurança? Tem sim. A Espanha ela é muito segura, mas tudo depende da cidade onde você mora. Como no Brasil, que no interior de São Paulo, não todos, né, não vamos generalizar, mas alguns lugares no interior de São Paulo é muito seguro. Então, aqui na Espanha, você vai encontrar lugares que se chamam pueblos, que é como o interior do Brasil. Então, ali você vai ter, por exemplo, menos coisas, porque você não está bem centralizado, você não está centralizado, mas há pueblos aqui na Espanha que tem tudo, mas há pueblos também que não tem nada. Eu já vivi. Então, eu posso falar para vocês que eu já vivi em pueblos onde tinha 40, 50 pessoas no máximo que moravam. É como se fosse um vilarejo, né? Onde não tem um bar, não tem uma padaria, não tem um supermercado e você fica totalmente dependente de um carro. O teu filho para ir para a escola, você que tem que levar, você tem que buscar. Impossível trabalhar, né? Impossível. Você para trabalhar tem que percorrer 40, 50 quilômetros até a cidade principal. Tem tudo isso, né? Então, para você que não trabalha remotamente, que não trabalha em casa com um computador, né? Que agora as pessoas que trabalham assim telematicamente, legal, essas pessoas elas podem viver em qualquer país, né? Então, por isso que eu digo que esse vídeo não é direcionado a essas pessoas, porque a pessoa que pode trabalhar desde casa, ela pode escolher onde ela quer viver, a vida dela é diferente, né? Mas você que é simples, que não que essas pessoas sejam simples, por favor, não me interprete mal, mas eu digo assim, que tem uma vida parecida com a minha, que você não é formado, você não tem nenhuma faculdade, você simplesmente quer vir para trabalhar e ter uma vida comum. Então esse vídeo é direcionado a você, para que você tome todas as precauções, para que você consiga
ver a verdade das coisas, para que você consiga entender o passo a passo, entender o caminho que você vai percorrer, né? Venha preparado psicologicamente, espiritualmente, porque é difícil, é doído, mas é muito bom também. Aqui eu aprendi, que eu estou só, que a minha família é meu marido e minhas filhas, né? Eu aprendi que nós só temos um ao outro aqui, né? Aprendi que brasileiro são poucos, né? Que você vai ter que é amigo de verdade, você não vai ter rede de apoio, você não vai ter quem te abrace, então você vai ter que aprender a ficar doente e a se curar, a cair e levantar, a sacudir a poeira. Você se torna mais forte, você se torna mais experiente, você também aprende a valorizar coisas que antes você não valorizava no seu país. Você aprende a entender e a não demonizar tanto o Brasil. Você consegue entender que tem pessoas nascidas aqui que reclamam, que tem ingleses que vêm para cá que reclamam, né? Que tem alemães que vêm para cá que reclamam do país. Você aqui convive com tudo quanto é tipo de pessoas, todas as nacionalidades. Então você consegue ver que todos os países têm seus problemas, não é só o nosso. Que todos os países têm a roubalheira, que todos os países têm corrupção, tem injustiça. Então você consegue entender, fica claro na sua cabecinha, né? Então, por exemplo, claro que o nosso país ele é bom em tudo. Ele é maravilhoso, o nosso país é maravilhoso, nosso povo é um povo inteligente, batalhador, criativo. A gente é bom em muitas coisas. A gente é tão bom que até nas coisas ruins a gente é melhor. Então, os piores bandidos, assaltantes, os piores de tudo estão ali, é o nosso. Políticos, né? É os nossos. Então, a diferença daqui para ali é que no nosso país as coisas são feitas debaixo do nosso nariz, né? É avacalhado, é esculhambado. E aqui não, aqui é mais sofisticado, é mais chique. Mas também tem. O meu genro é espanhol. Então eu posso dizer com toda a propriedade que os espanhóis aqui sofrem também com trabalhos escravos, com injustiça, com pessoas que entram para dentro da casa deles e não pagam água, não pagam luz, não pagam aluguel e eles não podem tirar. A justiça não é a favor deles, né? No caso do proprietário. Os espanhóis aqui também não têm ajudas do governo, né? Enquanto certos imigrantes têm ajudas. Então, as ajudas aqui é como no Brasil, o Bolsa Crack. Então, aqui também tem isso, gente. A saúde aqui também eu vou comentar como é, né? Inclusive, eu fiz uma cirurgia, eu quase morri aqui de infecção generalizada. Eu usei um catéter duplo J, né, no rim, porque eu tive um problema renal. Eu tive pedras, né, no rim. E logo depois entrou o Covid, foi a pior época da minha vida. Então, eu uso a saúde daqui, pública. Então, eu posso dizer com propriedade como funciona. Vai ficar para um próximo vídeo. Então, nos próximos vídeos eu vou estar falando para vocês aqui sobre escolas, como funciona para os filhos, tá? Horários, como que funciona tudo das províncias que eu passei, tá ok? Então, não é na Espanha em geral, é nas províncias que eu passei. Por um acaso, vocês forem para alguma dessas províncias, vocês já saberem como funciona.
Pode ser que tenha mudado? Sim, as coisas mudam às vezes. É muito louco aqui. Às vezes muda de um bairro para outro, de uma cidade para outra dentro da mesma província, sabe? O que é província? Província é como se fosse um estado aí no Brasil. Então, por exemplo, você mora em São Paulo, na Grande São Paulo, no centro de São Paulo. No centro de São Paulo, para você matricular um filho é de uma maneira, aí você vai para o interior de São Paulo, que ainda é São Paulo, é de outra maneira. Então, é mais ou menos assim. Aqui também é assim. Eu vou falar para vocês também sobre os trabalhos, tá? Tudo que eu já fiz aqui, e onde eu trabalho, né? Onde não, mas do que eu trabalho, né? Eu trabalho na limpeza aqui, então depois eu vou falar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Vou conversar com vocês também a respeito do meu esposo ter sido autônomo e do meu esposo também ter tido sociedade limitada ISL, que é a empresa aí no Brasil, né? Unipessoal, que é a pessoa quando monta uma empresa sozinha e ela pode contratar quantos funcionários ela quiser. Também o autônomo, quantos funcionários a pessoa pode estar contratando como autônomo. Vou falar para vocês a respeito dos valores que são dos descontos, para que vocês tenham mais ou menos uma base. Gente, eu não sou experiente nisso, tá? Eu vou pegar uma pessoa séria que eu conheço, né? E vou tirar essas dúvidas e vou estar passando para vocês por escrito ali, né? No canal, como que é mais ou menos, para que vocês não se enganem, para que vocês saibam, tá? Como eu disse, porque o intuito, tô suando, tá muito quente, porque o intuito do vídeo, como eu te disse, não é falar mal dos países, de maneira alguma falar mal, principalmente da minha Espanha, que eu amo, tá? Eu amo a Espanha, é um país lindo, é um país organizado para algumas coisas, sim. É um país onde você paga muitos impostos, mas os impostos também são bem distribuídos nas estradas, tem boas estradas, né? As escolas são boas para os nossos filhos, né? Graças a Deus a minha filha tem uma boa base, né? Mas não é tudo perfeito. Existem muitas coisas que você precisa saber a respeito de trabalho, como funciona, que você vai ganhar, você vai... Bom, isso vai ficar para um próximo vídeo, mas só para você ter uma ideia, você não tem direito a vale transporte, cesta básica, ticket de refeição, convênio médico, o seu salário que você recebe uma vez ao mês. Você tem que ser muito bom administrador, saber muito bem administrar seu dinheiro, senão chega no fim do mês você tá no vermelho. É uma série de coisas, pessoal. Existem vários tipos de contrato. Tem empresas que você entra, você fica uma semana, depois você recebe a mensagenzinha em casa mesmo que você já foi dispensado, você já tá de baixa. Sabe, são tantas coisas que não é abordada nos vídeos que eu vejo que as pessoas não falam. Então você muitas vezes vem iludido e não sabe o que te espera, né? E eu quero ser o mais sincera possível. E ser eu mesma, tá bom? Eu não tô aqui para agradar, eu tô aqui para ser realista. Quem gostar do meu vídeo, por favor, dá um like. Se inscreve no canal para que vocês possam ter mais vídeos, né? Explicativos sobre todos esses temas que eu vou abordar, de escola, trabalho, saúde, empresa, tudo isso, tá bom, gente? Mas é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês e bora, se inscreve no canal. Se vocês gostaram, vai ser um prazer, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo.